E aí, meus amiguinhos, tudo tranquilo com vocês? Mais uma live do nosso podcast Revalidas. Estamos aqui com o doutor Venino Neto. Ele vai falar um pouquinho sobre a prova dele, como é que foi. Lembra que estamos entrevistando pessoas que têm uma boa nota na prova do Revalida e que, de alguma forma, me conhecem ou assistiram as lives, fizeram o curso, ou fizeram outro curso, ou qualquer jeito, para você ter o exemplo de pessoas que fizeram a prova e que têm sua experiência e querem compartilhar essa experiência com todos nós. Vamos lá. Lembrando que ninguém aprovou ainda no Revalida, porque não temos o gabarito final, o resultado final, né? Temos o gabarito, mas não o resultado final. Então são pessoas que tiraram boas notas no Revalida. Bom dia, doutor, tudo bom? Bom dia, Rafael, tudo bem, graças a Deus. Me conta, você estudou, você fez a primeira prova que você fez foi de 2021 agora. Isso, 2021 foi a primeira prova do Revalida que eu fiz. Então você se formou agora recente. Onde foi que você estudou? Eu fiz a minha faculdade aqui em Pedro Juan Cavaleiro, na Universidade del Pacífico. Devido à pandemia, atrasou um pouco a minha formação, então minha prova de grado mesmo eu concluí dia 28 de junho de 2021. Aí você concluiu. E como foi que você me conheceu? Quando foi que você me conheceu? Então, como eu tive esse pouco tempo para o estudo focado no Revalida, eu iniciei os meus estudos focado em questões, né? E aí meus amigos da turma que se formou comigo me enviou um link da sua página do YouTube. E isso me orientou muito na minha prova discursiva. E eu comecei a acompanhar desde então, né? Suas lives, comentando as questões, como deveriam ser as respostas, os padrões de respostas, né? E aí eu comecei a seguir as suas lives. Aí disse para mim, você me conheceu lá, você falou para mim que aproveitou muito do material da prova discursiva e aí te ajudou. O que foi que ajudou o material da prova discursiva em si? Como foi que mudou a visão, sei lá, alguma coisa? Assim, Rafael, eu tinha outra visão na minha cabeça. Por exemplo, eu pegava uma prova discursiva, então eu sabendo aquele conteúdo, eu tinha que descrever o que eu sabia daquele conteúdo naquela questão. Quando eu vi a sua primeira live, isso que me marcou muito, acho que era a correção da prova discursiva de 2017, você citando tópicos, né? É aquela, eu até anotei, não colocar muito e nem pouco, sim o essencial, né? Então, a melhor coisa é enumerar, colocar os tópicos, do que é aquela, bem objetivo, mas não faltar o conteúdo em si, né? Então, eu tinha outra visão de padrão de respostas sobre as discursivas. Eu pensei, opa, essa informação é muito importante, então vamos seguir. Eu já te seguia no Instagram, só que eu não sabia do canal do YouTube nem nada. Então, desde lá eu comecei a te seguir, coloquei a ativação para ter a informação de quando você fazia a live no YouTube e não perdia esse horário. Então, eu assistia e marcava como seria essa orientação para mim, né? Na resposta discursiva. Qual é a dica que você daria para uma pessoa que vai fazer a prova do Revalida agora em 2022? Olha só, Rafael, sem dúvida nenhuma, a realização das provas anteriores, né? Eu nunca fui tão adepto a questões. Não, eu sempre gostei de ver o conteúdo, saber, entender, mas com certeza eu tive que mudar meu raciocínio, como eu tive pouco tempo para estudo, né, para a realização desse Revalida, eu foquei muito nas questões, realizei todas as provas, eu fiz todas as provas cronometradas, fiz todas elas 3 vezes, depois voltei refazendo as questões que eu errei, né, e por que eu errei, então, e isso junto com as discursivas, né? Mas com toda certeza o foco são questões. Então, eu indicaria aí você administrar o seu tempo, quanto tempo você leva para responder tantas questões, não só do INEP, mas primeiramente, se você for realizar do INEP, refazer essas provas anteriores,
e administrar o seu tempo, de quanto tempo você leva para realizar essas questões. Então, eu cronometrava, fazia a prova, depois eu refazia ela e via o porquê que eu errei cada questão. Então, esse mais ou menos foi o meu foco de estudo. Diga para mim, lá na hora da prova, na hora que o cara tá fazendo a prova lá, o que você acha que é importante destacar? Sei lá, o tempo de fazer as questões, alguma coisa desse tipo, banheiro, o que é importante lá na hora? Rafael, muito boa pergunta. Eu consegui administrar meu tempo como eu fazia aqui em casa, né? Eu dividi o tempo em 25 questões. Peguei a prova, como eu não me surpreendi pelo método do INEP, né? Como eu já estava habituado àquilo, e o que eu pensei? Eu vou fazer 25 questões, passo ao gabarito 25 questões, faço mais 25 questões, passo no gabarito. Quando eu faço 50, vou ao banheiro. Retorno, faço mais 25 questões, passo no gabarito, faço mais 25 e passo ao gabarito. E foi exatamente o que eu fiz. Administrei meu tempo, fiz todas essas questões, na metade da prova, fui ao banheiro, retornei. Então, a calma que eu tive para realizar elas foi outra, eu administrando meu tempo. Então, o tempo, eu administrar o tempo me ajudou na ansiedade, em tudo isso, e também na forma de passar o gabarito. Eu não deixei tudo para o final, né? Que isso pode atrapalhar um pouco se você não administrar esse tempo. Então, foi o método que eu usei para realizar a prova. Rapaz, esse negócio do tempo é um negócio tão sério que eu acho que a maior Uhum. parte das pessoas que me mandam mensagem porque perderam a prova é porque não soube administrar o tempo. Acho que as duas coisas mais importantes. Rafael, não estudei por questões. Primeira grande coisa que o cara comete como erro. E segunda grande coisa, não treinei as questões com tempo. Às vezes o cara faz as questões para estudar, mas ele não faz marcando o tempo. Aí sair, menino, mata o cara na hora da prova. Doutor Venino, você acha que a questão aí de se preparar com as provas, tem muita gente que vai fazer prova de residência. O cara pega assim provas de residência. Eu mesmo fiz isso. Eu estudei antes de me preparar para o Revalida. Eu tinha medo da prova do Revalida. Aí o que eu fazia? Eu estudava os temas e me preparava com a prova de residência. As provas de residência. Eu tenho aqui, meu amigo, quilos e quilos de papel de prova de residência, de todas. E eu fazia isso aí, era todas. Era Alagoas, Sergipe, Bahia, USP, era tudo do Brasil todinho. Era eclético. Você acha que resolver qualquer tipo de questão para estudar para o Revalido é válido ou você acha que, sei lá, Rafael, acho que assim é melhor? Porque questão serve, né? Alguma questão vai servir, mas como é o melhor jeito para estudar com questões? O que é que você acha? Rafael, no meu ponto de vista, como no meu caso eu tive pouco tempo, então direcionei muito mais nas provas anteriores do INEP. Não quer dizer que eu não resolvi questões de outra instituição, mas assim eu queria saber palavras-chave das questões, porque cada tema tem aquela palavra-chave, né? Para você fazer um diagnóstico diferencial por quê, o que mesmo está perguntando, né? Que ela te direciona, a questão em si te direciona ao diagnóstico. Então, eu queria pegar essa maneira de resolver as questões. Mas é válido, sim, realizar outras questões de outras instituições, porque você vai saber mais sobre aquele tema, né? Você vai saber formas de perguntar sobre aquele tema. Mas, assim, primeiramente, se a pessoa, o que eu aconselho, se ela não tem tanto tempo hábil para estudar, refaça primeiro as questões daquela instituição. Todas as questões. Faça aquilo lá, resolva, veja o que você errou e por que errou. E depois sim pega aqueles temas e resolva mais questões de outras instituições. Perfeito. Eu concordo com você. Eu acho que depende do tempo, né? O que é que você pode. Se você tem mais tempo, porque às vezes o cara compra o meu curso, sei lá, faltando 6 meses para a prova. Aí ele faz as provas de revalida 4 vezes nesse tempo. Aí ele diz, rapaz, eu já tô agoniado. Aí me pergunta, né? Rafael, o que é que eu faço? Faço prova de residência ou faço de novo a de revalida? Eu disse, aí o meu diagnóstico é o seguinte: qual é a nota que você está tirando quando você está fazendo a de revalida?
Aí o cara, sei lá, o cara fala 65, eu digo, não, faça de novo, a já é válida. Ah, tiro 90. Não, pode procurar outras questões que sejam parecidas. E outra coisa, quando o cara vai fazendo as provas de revalida, ele já percebe que questão serve ou não serve. Tem questão que serve mesmo. A da prova da Unesp, por exemplo, que são feitas pela VUNESP, a gente fez algumas lives só dessa prova. E eram, meu amigo, idênticas. Eu acho que uns 70% das questões eram idênticas às do INEP. A questão questões de 2017, 2016. Então, mas o cara só percebe isso depois que o cara faz as provas. Se você for procurar sem fazer a prova do Revalida, você não vai encontrar. Exatamente. Porque você não está acostumado. O que você diria, assim, como consideração final para as pessoas que vão fazer a prova do Revalida? Quais as últimas coisas que você tem para dizer aqui na nossa conversa? Olha, Rafael, para mim o essencial foi me cercar de pessoas boas. Eu fiz um grupo com 2 amigos e fazia uma mentoria entre nós todos os dias pela manhã. Então, um compromisso de discutir questões. Nós focamos primeiro, depois das suas lives, vamos fazer entre nós também. Então, pegamos as provas discursivas e discutimos todas elas todos os dias. Então, conversava sobre aquelas questões. Então, faça um grupo de amigos que tem o mesmo objetivo que você. É uma prova totalmente que dá para alcançar, né? É uma prova que não é o bicho de 7 cabeças. Então, com o objetivo e o foco nela, se cerca de pessoas boas que dá certo sim. Beleza, galera. Eu quero agradecer você que assistiu aí esse podcast. Eu quero agradecer a participação dos doutores que participaram aqui desse podcast e dizer que temos outros podcasts também, né? Podcasts antigos e podcasts que ainda virão. Estamos aí conversando com várias pessoas. Muito obrigado pela sua participação